Qual é o melhor material preenchedor? Ácido hialurônico ou PMMA? Qual é a diferença entre eles? E agora, qual que eu escolho? Sou Ana Elisa Pavlenko, especialista em harmonização facial, e hoje eu vou falar sobre esses dois materiais e polêmicos materiais para você. Mas antes disso, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho da notificação e curta esse vídeo. A maior diferença entre esses dois materiais é que esse aqui tem uma reabsorção mais rápida e esse aqui tem uma reabsorção mais lenta. Qual é esse aqui? Ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, a gente classifica ele como material reabsorvível. Ele vai sofrendo uma hidrólise, uma reabsorção ao longo dos meses. E dependendo da fabricação dele, né, e do processo de fabricação e da viscosidade, enfim, das propriedades desse material, ele tem uma reabsorção mais lenta ou mais rápida. Então, a gente seleciona esse tipo de material com a região que a gente quer aplicar. Mas enfim, eu quero um material que dure bastante. Mas a gente tem que pensar o seguinte: qual é a região que eu vou aplicar esse material? É uma região que está sofrendo queda, que está sofrendo flacidez, está sofrendo processo de envelhecimento? Se é uma região que está sofrendo deslocamento, o meu material não pode ser permanente, porque senão com o tempo ele vai se deslocar por uma posição que não vai ficar estética. É por isso que a gente vê esse material, o PMMA, quando ele era aplicado no início, ele era um material de primeira e segunda geração, a técnica foi incorreta. Os profissionais aplicavam em regiões que estavam sofrendo flacidez, né? E com o tempo o material ele era deslocado e não ficava estético. Mas esse material é ruim? Não, esse material é excelente. O que a gente tem que saber é utilizá-lo da maneira correta. O PMMA, então, ele sofreu modificações e hoje ele é um material super seguro. A gente praticamente não tem intercorrência com esse material. Porém, a gente não utiliza ele em todas as regiões. A gente vai utilizar ele somente em regiões que eu tenho segurança, que eu sei que esse material não vai sofrer deslocamento. E geralmente essas regiões são contorno de mandíbula, projeção de mento e contorno de nariz, o dorso nasal, que são áreas perto de osso. Esse material ele sofre reabsorção, sim. Porém, no lugar dessa reabsorção, eu vou ter criação de um outro material, ou estimulação de um outro material à base de colágeno. O meu colágeno vai envolver aquelas esferas, essas esferas vão ser reabsorvidas e eu vou ter ganho de tecido. Então, a gente consegue avaliar o profissional que sabe trabalhar com esse material, o profissional especialista em PMMA, ele sabe olhar o rosto e ele sabe qual é a região segura para esse material. Então, por exemplo, nessa região, em muitos casos eu tenho atrofia, eu preciso de mais tecido. Então, é a região ideal para usar PMMA. Não fique com medo, o profissional experiente ele vai aplicar nessa região e você vai ter um ganho muito grande, porque muitas vezes a gente coloca um ácido hialurônico e a reabsorção é muito rápida e financeiramente para você não é ideal. Então, a gente sabe avaliar aonde eu coloco hialurônico, aonde eu quero uma reabsorção em torno de 1 ano, por quê? Porque você vai ter o tecido deslocado, e aonde eu quero uma maior durabilidade, aonde eu quero ganho de tecido, e aí a gente coloca PMMA. Então fique bem tranquilo que esse material PMMA ele é excelente. Hoje a gente tem uma segurança muito grande nesse material, ele é reabsorvido porque a gente tem controle das esferas e acontece a criação de um novo tecido. Então, aonde eu quero ganho de tecido, eu uso PMMA, tá? Então, nessa região é super seguro.
Já onde eu preciso de reabsorção, em região de olheira, em região de pele fina, a gente vai usar esse material. Então, um não substitui o outro, eles somente se complementam. Então, procure um profissional habilitado nas duas técnicas, que use os dois materiais e ele vai saber o que é melhor para você. E sinta-se seguro, as intercorrências com PMMA são muito poucas e a gente consegue resolver praticamente 100% delas.